Bem-vindos ao canal, um canal inteiramente dedicado à saúde, bem-estar e longevidade. No vídeo de hoje nós vamos falar do principal erro que a maioria das pessoas fazem quando querem perder peso e emagrecer. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. E aí, quem adivinha qual é o principal erro que as pessoas fazem quando querem começar a emagrecer, a fazer uma dieta aí sem orientação nutricional, sem o auxílio de uma pessoa especializada no assunto? Bom, eu posso garantir que o principal erro está na redução da alimentação, na redução da quantidade de comida no almoço. Sem dúvida, esse é o maior erro. O almoço é uma refeição extremamente importante, é onde você vai retirar os nutrientes que vão te manter ao longo do dia, que vão te fornecer energia, que vão te fornecer minerais, que vão te fornecer vitaminas, e é exatamente aí que pecam a maioria das pessoas. Imaginem vocês que o prato de vocês, né, que vocês almoçam, ele é dividido aí em 3 partes. Metade desse prato, ele deve conter aí os legumes, as hortaliças, as verduras. Ele tem que ser colorido. Quanto maior a quantidade de cores nessa parte do prato e a diversidade desses legumes e dessas verduras, maior a quantidade de minerais e vitaminas que vocês vão precisar para fazer o funcionamento do metabolismo de vocês agir, né, e fornecer energia aí de maneira mais adequada. Então, a gente não conta quantas folhas de alface nós comemos, ou quantas rodelas de tomate, ou quantas rodelas de cenoura, ou então quantas pegadas de cenoura ralada, né? Legumes, hortaliças e verduras são à vontade. Se você quiser encher o seu prato de salada e legumes e verduras e depois partir para a proteína e para os carboidratos, ótimo, mas não tem quantidade. Eu não conheço ninguém que tenha começado a ter uma orientação nutricional e dizer assim, olha, depois que eu comecei a ter a minha orientação nutricional, eu comecei a engordar, porque eu comecei a comer abobrinha, eu comecei a comer beterraba, eu comecei a comer cenoura, eu comecei a comer brócolis, eu comecei a comer couve-flor. Gente, isso não existe, né? É daí que vem as fontes de minerais e vitaminas e de fibras tão importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, quanto maior a quantidade, melhor. Então, aí uma grande dica que eu dou para as pessoas que têm preguiça ou não sabem cozinhar e não sabem como preparar esse tipo de legumes, eu vou dar aí uma grande dica para vocês. Vão na feira e comprem couve-flor, comprem brócolis, batata doce, cenoura, cebola, tomate, berinjela, abobrinha, piquem e coloquem tudo isso num pirex, reguem com muito azeite de oliva e forno. Depois que tiram do forno, está pronto para ser consumido. Aí uma belíssima fonte de minerais e vitaminas e uma diversidade bastante grande de legumes que vão, inclusive, sobrar para janta, para vocês poderem consumir 2 vezes aí ao dia. Então, aí é uma grande dica, né, de como aumentar o consumo desses alimentos. Bom, então, sabendo que vocês podem comer tudo isso à vontade, imaginem a outra metade do prato. A outra metade do prato, ela é dividida em 2 partes. Então, uma dessas partes, ela tem que ter a proteína. Pode ser de origem animal, então um bom bife do tamanho da palma da mão de vocês, em torno de 100 a 150 gramas, de carne vermelha, de porco, de frango, né? Vocês podem variar o consumo aí de peixe, variar o consumo aí das carnes nessa parte do prato. Na outra metade do prato, então, a gente coloca os carboidratos, de preferência complexos, ou seja, o arroz integral. E por que o arroz integral? O arroz integral tem fontes de vitaminas, ele possui fibras e ele ajuda com que essa glicemia que vai ser liberada no teu corpo, ela seja liberada aos poucos ao longo do dia, te dando mais energia e mais saciedade.
Então, isso é muito importante, né? O consumo desse carboidrato complexo e não na forma de arroz branco. O arroz branco e o açúcar branco é a mesma coisa. No organismo, o arroz branco vai se transformar em açúcar e vai dar um pico de insulina muito elevado e isso vai te dar fome em seguida, né? E além do que, o arroz branco ele não tem fibras e também não tem nenhuma fonte de vitaminas importantes. Pode colocar aí também aí a batata doce, né? A batata doce também é uma fonte de carboidrato complexo, ela tem maior quantidade de fibras, então ela vai liberar energia ao longo, né, das horas, ao longo do dia, então ela promove muito mais saciedade. Então não consuma a batata inglesa, mas sim a batata doce, por ter uma fonte maior de fibras e diminui o índice glicêmico aí dos alimentos, né? Tem que ter no teu prato uma fonte de leguminosas. Então o que eu mais vejo aqui no consultório são as pessoas não consumindo, né, o feijão, as leguminosas, não consumindo aí feijão, não consumindo lentilha e não consumindo o grão de bico. Quando a gente pergunta quando eles são consumidos ao longo do dia, as pessoas respondem, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Gente, as leguminosas precisam ser consumidas diariamente. O consumo das leguminosas diariamente é extremamente importante. As leguminosas são fontes de proteína de origem vegetal, elas são fontes de fibras solúveis e insolúveis. Então eu duvido que alguém que tenha problema intestinal, principalmente de constipação, não volte ao normal, não regularize quando começa a comer proteínas de origem vegetal na forma de leguminosas de segunda a sexta-feira, de preferência 2 vezes ao dia, né? No almoço e no jantar, porque elas são a fonte de alimento que mais tem quantidade de fibra solúvel e fibra insolúvel juntas. Além disso, elas possuem ferro, fontes de minerais, fontes de vitaminas e elas saciam, né? Então, normalmente nesse prato, quem for vegano, né, e não consome carne vermelha, carne animal, tem que aumentar a quantidade dessa proteína vegetal. Então, aumentar a quantidade de feijão, aumentar a quantidade de lentilha, ou então aumentar a quantidade de grão de bico, ou consumir aí o grão de bico junto com o feijão, por exemplo, ou junto com a lentilha, tá? Muito importante a gente colocar uma gordura de boa qualidade nesse prato do almoço, porque é a gordura que vai nos saciar, que vai nos tirar a fome aí logo depois do almoço, ao longo do dia, para que a gente não tenha muita fome aí na parte da tarde. Então é importante que a gente regue a nossa salada ali com vários e vários fios de azeite, por ser uma fonte de gordura com ácidos graxos poliinsaturados, de ação anti-inflamatória, e também podem colocar as nuts, né, as castanhas do Pará, as castanhas de caju, as amêndoas, né, trituradinhas em cima da salada, por exemplo. É uma fonte também de oleaginosas, né, de gordura de boa qualidade, além disso, fonte de antioxidantes e vitaminas. E também uma outra sugestão que eu dou é o preparo da guacamole. Para quem aí sabe, a guacamole ela é feita do abacate. O abacate é uma fruta que tem um alto teor de gorduras boas e várias outras vitaminas, minerais e antioxidantes. Então vocês preparem a guacamole, que nada mais é do que o abacate amassado aí, regado com bastante azeite de oliva, com limão e com salzinho e com tomate e com cebola, e usem como se fosse um vinagrete no tempero da salada de vocês. Então vocês já estão introduzindo aí uma fonte de gordura que vai ajudar a saciar e vai tornar então mais substancioso o almoço de vocês. Isso vai fazer com que vocês não tenham fome na tarde e aumente aí a quantidade então de micronutrientes, que são essas vitaminas e esses minerais tão importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, é muito comum aqui no consultório eu observar que quando a gente vai fazer o recordatório alimentar e pergunta o que o paciente costuma almoçar ao longo do dia, ele diz um bife e alface. Gente, um bife e uma alface. Onde é que está a fonte de carboidrato complexo aí que vai te dar energia? Onde estão as leguminosas? Cadê o arroz e o feijão desse prato? É o que eu mais pergunto, né? E por que só a alface, né? Porque onde é que está a cenoura? Onde é que está o brócolis? Onde é que está a couve-flor? Onde é que está a berinjela? Onde é que está a beterraba? Onde é que estão os outros legumes? Onde é que estão as outras verduras, né? Cadê a couve? Cadê o espinafre? Então, é um dos maiores erros que eu vejo, né? Se vocês querem de fato perder peso, vocês precisam aumentar o consumo de alimentos de boas fontes, né?
e aumentar o consumo de alimento na hora do almoço, né? E evitar o consumo de produtos industrializados e de doces durante a tarde, durante a noite. E eu garanto a vocês que vocês aumentando o consumo de alimento no almoço, vocês não vão ter fome na tarde. E vão ter fome sim lá pelas 18 horas, que já é a hora da janta de vocês. Então, esse, na minha opinião, é o maior erro de quem quer perder peso. Eliminar a quantidade de alimento do almoço. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas enfim, eu dei algumas dicas para vocês de que vocês devem sim aumentar o consumo de alimento de boa qualidade para perder peso. Isso com certeza, um bom almoço vai eliminar tua fome aí no meio da tarde. Lembrando sempre que uma ótima dica é beber água, porque muitas vezes quando o organismo te sinaliza fome, na verdade ele quer dizer que ele está com sede. Então, antes de comer qualquer coisa, beba água. Eu garanto a vocês que a fome de vocês vai passar. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos que se interessam por saúde. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Toda semana vídeos muito legais sobre saúde, sobre suplementação e sobre estética. E até o nosso próximo vídeo.